Kaito respirava fundo, tentando entender o turbilhão de lembranças e emoções que o envolvia. Como vocês estão? Murmurou para si mesmo. Eu sinto tanto a falta de vocês. Não passa um dia sem que eu lembre de como me amaram. A lembrança da loucura deles ainda doía. Entrar no território das feras sem nenhuma proteção, sem poderes, nem 4 pessoas despertadas ousariam. De repente, uma voz firme quebrou o silêncio. Bom dia, rapaz. Kaito se virou. À sua frente, uma senhora de cerca de 80 anos estava de pé, ereta, como se o tempo não a tivesse tocado. Bom dia, senhora. Ele respondeu cauteloso. São seus parentes, filho? Perguntou ela, com um olhar profundo. Sim, senhora, meus pais. Eles foram silenciados pelos lobos negros do território das feras. Meu jovem, por que eles foram até lá? Você sabe a razão? Há 1 ano. Estávamos desesperados. Eu tinha 17 anos e ninguém conseguia emprego. A fome nos consumia. Meus pais aceitaram trabalhar como carregadores de um grupo de despertados. Pagavam bem e seria rápido. Mas ninguém voltou. Todos morreram. Kaito engoliu em seco, sentindo a dor ressurgir. Cercados por lobos negros e serpentes, nenhum grupo de 15 despertados teria sobrevivido. A senhora suspirou, quase como se pudesse sentir o peso daquela história. Que infortúnio, disse com suavidade. Mas saiba, jovem, eles estão olhando por você e desejam que você tenha toda a sorte do mundo. Obrigado, senhora. Ela observou Kaito por um instante. Estou com fome, rapaz. Você teria algo para me dar? Kaito abriu a carteira e mostrou R$ 20. É tudo que tenho, senhora. Tome, se alimente. Obrigada, meu jovem. Em troca, quero lhe dar algo mais valioso. Um presente. Aceita? Aceito, se não fizer falta, senhora. Então, estenda suas mãos. Kaito hesitou, mas fez como ela pediu. A senhora colocou suas mãos sobre as dele e falou. Estou lhe concedendo 2 habilidades. A partir de agora, você vai despertar. Na mão direita, o vácuo. Na esquerda, o vazio. O vácuo suga toda criatura que ameace sua vida. Tudo que não puder ser consumido vai para o vazio. Armas, pedras preciosas, orbes, qualquer coisa. Conforme você evoluir, sentirá o crescimento dessas habilidades. Kaito apenas assentiu, pensando tratar-se de uma fantasia de uma senhora idosa. Mas quando ela terminou, algo mudou. Pronto, jovem. Você é o escolhido de Atena. Faça bom uso do presente, disse, sorrindo. De repente, senti um vento repentino. Um redemoinho surgiu atrás dele, olhou rapidamente para trás. Quando retornou o olhar para a senhora novamente, a senhora havia desaparecido. Só restava ele, os R$ 20 caído no chão, o ar tremendo e o redemoinho que desaparecia com o vento. Para onde ela foi? Murmurou confuso. Nem ouvi passos. Uma dor aguda atravessou sua cabeça e uma voz metálica ecoou dentro dela. Habilidade vácuo e vazio transferida com sucesso. Portador reconhecido como o escolhido de Atena. Vácuo, nível 1. Consome criaturas de até 30 centímetros em um raio de 15 metros. Vazio. Armazena tudo o que o vácuo não pode absorver. As habilidades evoluirão conforme seu uso. Kaito caiu de joelhos, a respiração falhando. Suas mãos formigavam, pulsando com um calor estranho e vivo. 2 símbolos brilhavam nas palmas. O da direita, um círculo negro girando lentamente, distorcendo o ar. O vácuo. O da esquerda, um espaço silencioso que engolia a luz. O vazio. Então, era verdade, murmurou. Ela realmente me deu algo. O coração disparado, ele sentiu a energia obedecer apenas à sua vontade. O mundo parecia o mesmo, mas diferente. A força estava ali, só para ele. O vácuo consome. O vazio guarda, pensou. 2 partes da mesma coisa. O vento levantou folhas secas e poeira, girando em torno dele. Kaito apertou os punhos, sentindo o poder fluir como se o chamasse. Pai, mãe, eu não entendo tudo ainda, mas farei valer a esperança que vocês depositaram em mim. Retornando para casa, Kaito passou por um beco estreito. Uma lixeira encardida chamava sua atenção, e de dentro dela vinham pequenos grunhidos.
Curioso, ele se aproximou devagar e, entre o lixo, avistou um rato. Não acredito que... murmurou, olhando para sua mão direita, ainda relutante. Só para testar. Ele estendeu a mão e falou quase sem acreditar. Sugar. Um pequeno redemoinho negro surgiu na frente dele. Antes que pudesse piscar, o rato foi sugado pelo ar como se tivesse sido engolido por um mini vácuo. Um instante depois, ele desapareceu completamente e Kaito sentiu algo se mover em sua mão esquerda. O vazio absorveu tudo o que restou, uma sensação fria e silenciosa, como se algo invisível estivesse se acomodando ali. Funcionou, sussurrou atônito. Eu realmente posso fazer isso. O coração disparava, era a primeira prova concreta do poder que a senhora lhe dera. Um misto de medo e excitação tomou conta dele. Se um rato poderia ser consumido tão facilmente... Incrível, murmurou. É melhor do que eu imaginava. O silêncio do beco foi quebrado apenas pelo vento que passava entre as paredes. A sensação de poder era quase viciante. Olhou ao redor, atento. Um rato era apenas um teste, mas o mundo lá fora estava cheio de perigos e agora ele tinha algo que poucos ousariam enfrentar. Um arrepio percorreu sua espinha. Pai, mãe, eu não entendo tudo ainda, mas farei valer a esperança que vocês depositaram em mim. E decidido a mudar sua vida, caminhou até um terminal público da guilda, situado em um shopping. O terminal era uma espécie de pedestal mágico com uma tela holográfica flutuante. Um brilho azul suave iluminava o local, chamando a atenção de qualquer aventureiro. É aqui que dizem que podemos nos cadastrar, murmurou Kaito, aproximando-se. Com um toque na tela, o holograma se ativou e exibiu instruções simples. Bem-vindo ao Sistema Oficial de Comércio de Guildas. Cadastre-se para receber seu artefato de registro gratuito e começar a vender itens de forma segura. Kaito preencheu os campos necessários, nome, guilda ou sem guilda, e confirmou seu cadastro. Assim que terminou, um pequeno artefato flutuou diante dele, emitindo um brilho suave. Então é assim que funciona, disse ele, segurando o objeto que parecia pulsar com energia própria. O artefato gratuito era o canal de envio para o aplicativo, permitindo que qualquer item fosse registrado, classificado e colocado à venda sem qualquer contato humano. Kaito percebeu que não precisava de habilidades especiais ou poderes mágicos. O sistema fazia todo o trabalho automaticamente. Bem, o registro está feito, e agora tenho como vender o que eu coletar dos monstros. Vamos ver o que tem mais. E olhando o app, tinha a classificação de criaturas por território. Olhou e tinha o território de criaturas nefastas. Ele já tinha ouvido falar delas. Eram besouros metálicos, mas muito hostil, devido à quantidade muito grande, e resistente a magias. Grupos evitavam de entrar neste território, mas para ele seria ideal, porque a habilidade dele era de sugar para o abismo. Kaito franziu a testa, analisando a lista de criaturas. Os besouros metálicos eram rápidos, agressivos e com uma carapaça quase impenetrável, mas, com o vácuo, ele poderia absorvê-los montes. A ideia fez seu coração disparar. Finalmente, teria uma chance de obter recursos valiosos. Talvez consiga dinheiro suficiente para comer bem hoje. E quem sabe sobra algum dinheiro para amanhã, murmurou determinado. E determinado foi para o território indicado no mapa do app. Respirou fundo e se dirigiu para a entrada do território dos besouros metálicos. O ar ficava mais pesado a cada passo, carregado com o cheiro de ferro e a sensação de perigo iminente. Ao chegar à clareira central, os insetos se espalhavam por entre as árvores, como pequenas armaduras ambulantes, emitindo um zumbido ameaçador. Kaito levantou a mão direita e concentrou o vácuo. Sugar. Um redemoinho negro surgiu à sua frente, sugando besouros que passavam por perto. Eles desapareciam no vácuo, indo direto para o abismo negro instantaneamente, e o vazio em sua mão esquerda começou a surgir orbes de cores variadas. O vácuo consumia tudo, sem deixar vestígios. Uau! Isso é incrível! Murmurou, os olhos brilhando. Se todos os monstros forem assim, vou conseguir muito mais do que imaginei. Na sua mente, o sistema apareceu. Você consumiu 14 de 1000. Para evolução nível 2. O quê? 1000? Vou demorar uma eternidade.
Enquanto avançava, o vácuo estava em múltiplos pontos. Um enxame de besouros maiores surgiu à frente, cercando-o. Sem hesitar, Kaito apenas olhava, cada fragmento do vácuo, sugando diversos besouros que demonstravam intenção de ataque. Aquele território era ideal para ele evoluir sua habilidade. Eram do tamanho ideal para o vácuo. Foram parcialmente consumidos, e o vazio está cada vez mais com orbes e armaduras, desaparecendo em silêncio. A sensação era viciante. Cada criatura que desaparecia lhe dava uma estranha mistura de poder e segurança, algo que ele nunca sentira antes. Ao final da clareira, Kaito percebeu que havia coletado uma quantidade considerável de orbes, de várias cores que o vazio recebia do vácuo, e guardava com precisão. Isso está insano. Eles nem chegam perto. Que habilidade roubada. Hoje vou comer bem. E riu. E o sistema na mente dele, aparecendo constantemente, anunciando a quantidade de criaturas devoradas pelo vácuo. Sistema: 180 criaturas absorvidas. 210 criaturas absorvidas. 305 criaturas absorvidas. Nossa, aqui é o paraíso da minha habilidade! E continuou andando e sugando cada besouro à frente. Onde tinha, a cada passo, os perigos aumentavam. O medo que antes o paralisava começava a se dissipar por coragem e determinação de mudança de vida. Kaito avançava cada vez mais fundo no território, seus passos cuidadosos, mas confiantes. Os besouros metálicos surgiam aos milhares, formando um verdadeiro mar de carapaças reluzentes, antenas vibrando e mandíbulas rangendo. Mas para Kaito, aquilo não era mais um problema, era oportunidade. Ergueu a mão direita e deixou o vácuo de redemoinhos fazerem o trabalho. 3 redemoinhos negros surgiam em torno dele. Eram pequenos, cerca de 1 metro de altura, mas sugando os besouros de todos os lados. A cada instante, o ar parecia vibrar com o poder concentrado em suas mãos. Fragmentos que não eram absorvidos iam para o vazio, onde surgiam centenas de orbes coloridos flutuando silenciosamente, refletindo tons de vermelho, azul, verde, dourado e violeta. O sistema, sempre atento, aparecia na mente dele, informando a cada segundo. Sistema: 420 criaturas absorvidas. Sistema: 518 criaturas absorvidas. Sistema: 635 criaturas absorvidas. Uau! Isso é loucura! Kaito sussurrou, com os olhos arregalados. Nem conseguiram me tocar. Ele avançava, sempre no meio dos redemoinhos negros para se manter seguro, enquanto o vácuo sugava os besouros que eram temidos por centenas de despertados. Cada vez que uma criatura desaparecia, o vazio emitia um leve brilho, acomodando os orbes no seu espaço. Era hipnotizante, como se ele estivesse dançando no meio de um mar de energia e cores. Então, à frente, ele avistou a colônia principal. Centenas de besouros metálicos maiores se aglomeravam em torno de uma construção natural formada por carapaças e solo endurecido. Era um verdadeiro formigueiro, mas em versão insectoide metálica. Certo, se eu quero evoluir rápido, é aqui que devo ir, murmurou, respirando fundo. Sem hesitar, Kaito caminhou com 3 redemoinhos formando um triângulo em sua volta. Chegando próximos, os besouros começaram a se agitar com a presença inimiga, porém estavam sendo engolidos pelo vácuo. Dezenas de besouros de uma vez eram devorados. Os maiores tentavam resistir, mas era impossível, enquanto o vazio ganhava mais e mais orbes. Era uma festa de drops. Centenas de orbes coloridos surgiam, flutuando e se acumulando dentro do vazio como uma constelação viva. Sistema: 720 criaturas absorvidas. Sistema: 850 criaturas absorvidas. Sistema: 972 criaturas absorvidas. Quase lá, disse Kaito, sorrindo com um misto de adrenalina e fascínio. Esse é o paraíso da minha habilidade. Ele avançou mais um pouco, e cada besouro que se aproximava era sugado antes mesmo de conseguir reagir. O território inteiro parecia ceder à força do vácuo, enquanto o vazio continuava a acumular orbes de todas as cores,
cada uma pulsando com energia própria. Finalmente, o sistema notificou. Sistema: 1020 criaturas absorvidas. Evolução do vácuo, nível 2, desbloqueada. Agora você tem 6 redemoinhos do abismo. Sua altura ficou em 1,5 metros. Força de absorção, criaturas de 1 metro. Kaito sentiu um choque de energia percorrer todo o seu corpo. Seu poder não apenas havia aumentado, como se tornasse mais refinado, mais rápido, mais preciso. O território antes hostil agora parecia submisso, como se reconhecesse o portador do vácuo e do vazio. Incrível, murmurou, com um sorriso largo. Hoje não só vou comer bem, como vou começar a mudar minha vida de verdade. Os orbes giravam no vazio, emitindo cores que refletiam sua conquista. O medo havia se transformado em excitação, o desespero em confiança. Kaito sentiu que estava transformando uma vida destruída e sem esperança em uma cheia de sonhos a serem realizados. Kaito respirou fundo, sentindo o pulso do poder recém-evoluído em suas mãos. À frente, a colônia do boss. O chão estava coberto por mais de 1000 besouros metálicos, rangendo as suas mandíbulas e zumbindo em unissono, formando uma muralha viva de carapaças reluzentes. No centro, destacava-se o líder da colônia, um besouro colossal, dourado, com cerca de 90 centímetros, reluzendo como se fosse feito de ouro polido. Suas patas robustas fincavam-se no solo com força, e suas antenas se agitavam em alerta, transmitindo uma sensação de autoridade absoluta sobre os outros insetos. É ele, o boss, murmurou, com os olhos brilhando de excitação e cautela. Se eu quero evoluir rápido, preciso enfrentá-lo. Mas primeiro vamos reduzir o número ao redor. E começou a andar lentamente. Os redemoinhos negros giraram em sincronia, formando uma barreira móvel à sua volta. Os redemoinhos começaram a consumir dezenas de besouros de uma vez, cada movimento estratégico absorvendo os besouros que só podiam tentar escapar. Aquele território que antes era reinado por eles, agora enfrentavam o abismo, e nada escapava. Centenas de orbes coloridos eram enviados para o vazio, e dentro do vazio flutuavam em um balé silencioso, refletindo o poder que se acumulava. Sistema: 1110 criaturas absorvidas. Sistema: 1235 criaturas absorvidas. Sistema: 1360 criaturas absorvidas. Os besouros restantes tentavam cercá-lo, mas não conseguiam aproximar-se. Os redemoinhos engoliam criaturas inteiras, enquanto os fragmentos impossíveis de serem absorvidos iam direto para o vazio, aumentando ainda mais o número de orbes. Os redemoinhos, agora com 6, tornaram a absorção mais eficiente. Finalmente, ele se posicionou frente ao boss dourado. A criatura se moveu lentamente, erguendo suas mandíbulas enormes, emitindo um som metálico profundo, quase como um rugido. Mais de 1000 besouros menores rodeavam o gigante, protegendo-o instintivamente, formando um verdadeiro exército vivo. Certo? Vamos ver se você aguenta o que eu tenho. Os redemoinhos do vácuo começaram engolindo dezenas de besouros menores e puxando parcialmente o boss dourado para o abismo. O vazio acumulava os fragmentos impossíveis de absorver. Sistema: 1410 criaturas absorvidas. Sistema: 1525 criaturas absorvidas. Sistema: 1630 criaturas absorvidas. O boss dourado resistia, mas os redemoinhos eram implacáveis, consumindo todos que se aproximavam, abrindo caminho para que andasse com segurança. O sistema apareceu em sua mente novamente, avisando: Sistema: para evoluir para o nível 3, é necessário absorver 3.000 criaturas para o abismo. 3.000, murmurou, mordendo o lábio. Não vai ser fácil. Os redemoinhos pareciam ter vida própria. Cada besouro consumido fazia o sistema disparar notificações constantes, reforçando a sensação de progresso. Sistema: 1710 criaturas absorvidas. Sistema: 1820 criaturas absorvidas. Sistema: 1905 criaturas absorvidas. O boss dourado recuava lentamente, tentando reagrupar seus defensores,
mas a força do vácuo era avassaladora. Cada passo seu fazia os orbes no vazio se multiplicarem. Agora, só mais alguns, murmurou, os olhos fixos no boss, sentindo a adrenalina subir ao máximo. Vou subir para o habilidade para nível 3 aqui mesmo. O vento do território parecia girar com ele. O som metálico das carapaças desaparecendo no vácuo era quase hipnotizante. Agora, só mais alguns, murmurou, as mãos tremendo de excitação enquanto redemoinhos negros faziam todo o trabalho. O boss dourado rugiu, suas mandíbulas enormes rangendo com força, mas cada tentativa de ataque era anulada pela força avassaladora dos redemoinhos do vácuo do abismo. Os besouros ao redor eram sugados sem piedade, desaparecendo em um redemoinho de energia negra, enquanto o vazio continuava acumulando orbes brilhantes que flutuavam em cores vibrantes, vermelhos, azuis, verdes, dourados e violetas. Sistema: 2020 criaturas absorvidas. Sistema: 2.145 criaturas absorvidas. Sistema: 2.275 criaturas absorvidas. O boss dourado, imponente e reluzente, cambaleou, tentando resistir, mas a força do vácuo era esmagadora. Kaito observava atônito, os redemoinhos engolindo os besouros restantes que tentavam cercá-lo e puxando o próprio boss direto para o abismo. Um rugido metálico ecoou, seguido de um silêncio absoluto. Sistema: 3.031 criaturas absorvidas. Sistema: evolução do vácuo nível 3. Sistema: capacidade de absorção aumentada para criaturas de 1,8 metros. Sistema: habilidade de atualização desbloqueada. Deseja atualizar? Sim ou não? No instante em que o boss dourado desapareceu, o vácuo em sua mão esquerda brilhou intensamente, e um objeto sólido começou a se formar entre os orbes. Era perfeitamente esférico, com cerca de 10 centímetros de diâmetro, feitos de cristais dourados translúcidos. No interior, pequenos fragmentos brilhantes giravam lentamente, como se estivessem vivos, irradiando uma energia pulsante que parecia elétrica. Raios dourados e violetas percorriam a superfície, refletindo a luz de forma hipnotizante. Isso, murmurou Kaito, os olhos arregalados de admiração. Orbe do caos o que é? O sistema falou novamente, com uma voz clara e metálica, ecoando em sua mente. Sistema: atualização de habilidade. Orbe do abismo. Habilidade elemental, elétrica. Classe: épica. Origem: fragmento condensado do poder elemental do caos primordial, capaz de manipular correntes elétricas em sua forma mais pura e destrutiva. Descrição: o orbe do abismo infunde o corpo do usuário com o poder da tempestade, formando um campo de força que, ao menor toque de qualquer criatura hostil, ela é enviada para o abismo. O ar ao seu redor fica carregado de eletricidade, prestes a ser liberada. Essa habilidade concede domínio sobre correntes elétricas, permitindo canalizá-las ofensivamente ou defensivamente, com um potencial devastador em combate. 8 orbes dourados e reluzentes que emitem forte luz em área pairam acima do usuário. Em situação de ameaça real, os orbes são ativados por comando de voz. Em alerta. Assim, os orbes ficam prontos para liberar rajadas de eletricidade. Assim que a eletricidade atingindo as criaturas próximas, ela é enviada para o abismo ao menor toque da eletricidade. Cada orbe emite múltiplos raios elétricos. Evolução: a cada 1000 criaturas enviadas para o abismo, cada orbe gera uma cópia de si mesmo com o mesmo poder ofensivo e expande a área de alcance. Observação do sistema: o caos tomou forma de orbe. Seu corpo é o condutor, e o mundo, seu campo de energia. Nível 3? Nossa, que habilidade absurda é essa? O céu parecia mais claro, mas ao mesmo tempo mais intenso, como se refletisse a força recém-conquistada de Kaito. Cada orbe dentro do vazio pulsava em frenesi, e os orbes do abismo emitiam luzes douradas que iluminavam uma grande área ao seu redor. Bom, agora vamos embora que o lucro foi bom. E ao pensar na nova habilidade, os orbes se recolheram para o vazio, esperando serem evocados. Quando ele chegou em casa, o sol já estava indo embora, e dando espaço para a noite. Ele mais que depressa correu para o banho,
pois estava sentindo o odor dos insetos no corpo. Após o banho, foi no espaço do vazio e começou a coletar todos os orbes para colocar à venda. Após o banho, Kaito observava o espaço do vazio que agora flutuava repleto de orbes coloridos, vermelhos, azuis, verdes, dourados e violetas, girando em uma dança silenciosa de energia condensada. O brilho pulsante refletia em seus olhos, lembrando-o do poder e da destruição que havia causado naquele território. Sabia que não podia tocar nos 8 orbes do abismo, pois eram parte da própria essência de sua habilidade, fragmentos vivos do caos. Mas o restante, todos aqueles orbes comuns e raros, estavam prontos para a venda. Certo. Hora de ver quanto isso tudo vale. Murmurou, retirando do inventário o artefato de registro da guilda. O pequeno dispositivo de metal negro emitiu um som suave quando foi ativado. Uma interface holográfica surgiu à frente dele, exibindo os dados coletados. Um tom frio e mecânico ressoou. Artefato ativo, identificação de orbes iniciada. Verificando integridade dos itens armazenados no vazio. Conexão com a rede de mercado estabelecida. Em segundos, a tela mostrou a listagem completa. Cor do orbe. Tipo/raridade. Quantidade. Valor unitário em reais. Valor total em reais. Vermelho. Comum. 1.500. 120 reais. Total, 180 mil reais. Azul. Incomum. 850. 180 reais. Total, 153 mil reais. Verde. Raro. 400. 250 reais. Total, 100 mil reais. Dourado. Épico. 200. 500 reais. Total, 100 mil reais. Violeta. Lendário. 50. 340 reais. Total, 17 mil reais. Total, 3.031 cristais. Total, 453 mil reais. Os orbes começaram a desaparecer do vazio em feixes de luz, sendo sugados para dentro do artefato. O processo durou poucos segundos e então uma nova mensagem surgiu. Venda concluída com sucesso. Valor total creditado diretamente na conta bancária registrada. 453 mil reais. Kaito piscou, sem entender por um instante. Então o som metálico cessou e ele sentiu o coração disparar. 453 mil? Sussurrou sem acreditar. Correu até o terminal e abriu a interface de sua conta. O número estava lá, brilhando. 453 mil reais. O choque o atingiu como um raio. As pernas tremiam, o ar parecia preso no peito. Nunca tinha visto tanto dinheiro, nem sequer sonhado em possuir algo assim. Ele se encostou na parede, tentando se recompor, mas o sorriso trêmido escapou. Isso é real, murmurou rindo jeitado. Tô rico. O vazio agora estava quase limpo. Apenas os 8 orbes do abismo flutuavam ali, dourados e pulsantes, como se observassem seu criador. O artefato em sua mão brilhou brevemente antes de se desligar, cumprindo sua função. Kaito olhou em volta, ainda atordoado. O mundo parecia diferente agora, mais leve, mais brilhante e, de certo modo, mais perigoso. 453 mil reais. Repetiu ainda incrédulo. Kaito ainda estava absorvendo o choque da quantia recém-adquirida quando ouviu uma batida na porta. Quem será agora? Murmurou para si mesmo, levantando-se com cautela. Ele abriu a porta e deu de cara com Tara, sua vizinha. Ela estava sorrindo timidamente, com aquele jeito delicado que sempre escondia a sua queda por ele, mas sem nunca se atrever a revelar. Oi, Kaito. Estão fazendo jantar e... queria te chamar para vir jantar comigo. Kaito olhou para ela e, depois de um instante, sorriu de forma inesperada. Na verdade, que tal sairmos para jantar fora? Disse ele, invertendo o convite. O rosto dela se arregalou de surpresa. Como assim? Você está trabalhando? Perguntou ligeiramente preocupada. Sim, arrumei um trabalho meio período.
respondeu Kaito, mantendo sua história no anonimato. Preciso continuar discreto, pensou ele. Tara franziu a testa, ainda confusa, mas não questionou. Tudo bem, então vou me arrumar rápido, disse, correndo para tomar um banho e se preparar. Quando voltou, estava deslumbrante, batom vermelho intenso. Uma camisa social azul marinho com um decote elegante combinava perfeitamente com sua mini saia azul marinho e seus saltos altos pretos. A roupa realçava a sua postura graciosa e o charme natural sem esforço. Uau! Murmurou Kaito, admirando-a com olhos discretos, mas atentos. Durante o trajeto até o restaurante, Tara começou a conversar animadamente. Você viu as notícias hoje? Disse ela animada. Estão alarmando que o território dos besouros metálicos foi completamente limpo. Já estão analisando para moradias e dizem que só uma grande guilda poderia ter conseguido pelo grau de dificuldade. Kaito ouvia atentamente, mantendo a calma enquanto ela continuava. É incrível, eu não consigo imaginar quem teria feito isso. Uma guilda enorme, poderosa, quem sabe 20 a 30 pessoas com habilidades combinadas, é algo extraordinário. Ela não parava de fazer elogios à guilda misteriosa, sem ter ideia de que Kaito tinha feito tudo sozinho e evoluído suas habilidades naquele mesmo dia. Ele apenas sorriu calmamente, deixando que ela falasse, absorvendo cada palavra, mas mantendo seu segredo intacto. O restaurante estava silencioso, iluminado por velas que lançavam reflexos quentes sobre a mesa. Kaito se mantinha ereto, atento a cada gesto de Tara. A camisa azul marinho de seda brilhava sobre a luz. O decote elegante destacava sua postura ereta e o busto generoso, enquanto a mini saia combinada com saltos altos completava a graça natural que ela irradiava. Ela sorriu, inclinando-se levemente, os cabelos verdes com mechas negras roçando o ombro dele. A voz era baixa, envolvente, mas carregava uma seriedade sutil. Kaito, minha guilda se chama Filhas de Afrodite, e não é qualquer grupo. Cada uma de nós foi escolhida pela própria deusa. Ela decide quem é digno de fazer parte, e a pena por desobedecer ou falhar é a morte, instantânea. Transformadas em cinzas. Sua voz se manteve calma, mas cada palavra carregava peso e perigo. Kaito ouviu, atento, percebendo a gravidade do que dizia, mas ao mesmo tempo sentindo a tensão entre eles crescer. Tara inclinou-se, aproximando-se, e seus olhos azuis claros encontraram os dele com um misto de provocação e vulnerabilidade. Nós não podemos, disse ela, suspirando levemente, como quem diz, sou alérgica a você, mas ainda te quero. Um toque errado, uma escolha errada, e tudo acaba. Ela roçou levemente a mão dele ao ajeitar a taça. Um gesto rápido, quase casual, mas carregado de eletricidade. Cada inclinação, cada sorriso provocativo parecia dizer algo entre o perigo e o desejo. Só um homem será aceito, continuou, inclinando-se mais perto, o perfume dela preenchendo o ar entre eles. E Afrodite é quem escolherá. Não temos influência nisso. Mas espero que ele tenha habilidades suficientes para nos ajudar. Alguém para preencher a falta de um guerreiro. Tara soltou um suspiro, inclinando a cabeça de lado, olhando para Kaito com os olhos semicerrados. Havia algo implícito naquele olhar, uma mistura de desafio e flerte. Ai, se eu não fosse proibida... E deu uma olhada sapeca, para que ficasse clara sua intenção. Kaito permaneceu calado, absorvendo cada gesto, cada palavra, cada suspiro. Ele sabia que aos olhos dela ainda era apenas um rapaz comum, mas sentiu o peso e a tensão do flerte que ela não podia controlar completamente. O clima entre os dois era carregado de desejo contido, perigo e curiosidade. Uma dança silenciosa onde o proibido parecia ainda mais irresistível. De repente, o celular de Tara vibrou. Ela atendeu rapidamente e a expressão no rosto mudou instantaneamente, do sorriso para o choque. Kaito, percebendo a mudança, perguntou preocupado:
O que aconteceu? Tara respirou fundo, olhando para a tela do telefone antes de responder. Você não vai acreditar. O Centro-Sul, na Cidade Perdida, foi invadido. Parece que as criaturas romperam a barreira de contenção. Estão transmitindo tudo ao vivo no TVTube. Que tipo de monstros são? Caíto perguntou, franzindo a testa, sentindo um frio percorrer a espinha. Serpentes negras e águias de fogo eterna, extremamente poderosas. O exército e alguns heróis já estão no local evacuando a população. A voz de Tara soava tensa. Mas como o exército e os despertados deixaram isso acontecer? Eles não controlam todas essas áreas? Controlam, mas o exército não dá conta. Atualmente há poucos despertados vivos. Muitos morreram tentando enfrentar dezenas de monstros. Até na colônia de besouros metálicos, dezenas de despertados caíram achando que seria fácil. O comércio de guildas e o exército apenas conseguiram isolar a área para evitar um desastre ainda maior. Nossa, isso significa que estamos cada vez mais sozinhos, murmurou Kaito, sentindo o peso da realidade. A cada dia somos menos. E a cada notícia de morte o medo cresce. Às vezes sinto que o mundo todo pode ser dominado por essas criaturas se nada mudar. Tara suspirou. Se você tivesse acesso à plataforma de despertados, veria áreas marcadas em vermelho. Ninguém entra lá, nem os mais fortes. Houve uma pausa e Tara mudou de assunto, com um sorriso nervoso. Mas tem uma boa notícia. Comprei um excelente apartamento. Na próxima semana estarei me mudando. Mas não pense que vai se livrar de mim, hein? Sempre vou te visitar. Kaito sorriu de canto, tentando aliviar a tensão, mas seu cérebro já começava a analisar o cenário. Áreas vermelhas, monstros mais fortes do que ele já enfrentou e uma população vulnerável. Um minuto, disse Tara, interrompendo a conversa. Ela atendeu outro chamado. Oi, Su, o que houve? Kaito, tenho que ir. Vamos nos reunir agora para definir o território que vamos entrar amanhã. Sozinho, Kaito respirou fundo. Era hora de se preparar. Primeiro, uma pausa para cuidar de si. Roupas novas. Todas as suas roupas estavam desgastadas. No shopping, escolheu peças simples, resistentes, mas confortáveis, pensando já nos combates e agilidade. De volta ao seu apartamento, ele abriu o sistema de comércio de guildas e estudou os territórios marcados em vermelho. Um em particular chamou a atenção. Glacial Mortis. A descrição era curta, mas ameaçadora. Território isolado há 4 anos. Atualmente habitado pelas bruxas geladas. Seres híbridos, metade humanos, metade serpentes. Extremamente agressivos. Sempre atacam em grupos. Total de mortes humanas registradas, 12.664, incluindo 2.362 despertados. Kaito sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas também uma estranha excitação. Este era o tipo de desafio que poderia fazer seu vácuo e vazio evoluir ainda mais rapidamente. Ele estudou o mapa do território no app, analisando rotas de entrada, pontos de concentração das criaturas e possíveis obstáculos naturais. As bruxas geladas eram mais inteligentes que os besouros metálicos. Ataques em grupo e táticas coordenadas eram esperados. Ele visualizou mentalmente os orbes. 8 orbes poderiam se multiplicar. Se a cada 1000 criaturas gera um orbe de cada, ele teria 16 orbes e sua área de ação iria aumentar, deixando ele totalmente protegido. Tudo certo, murmurou, com os olhos brilhando de determinação. Vamos ver se Glacial Mortis é páreo para o escolhido de Atena. Enquanto se preparava, o TVTube transmitia imagens da cidade perdida em caos, serpentes negras deslizando pelas ruas e águias de fogo eterna rasgando o céu. A população corria em pânico, mas para Kaito, aquilo era informação valiosa. Ele podia estudar padrões, antecipar movimentos e usar o vácuo com precisão. O medo estava lá, mas agora misturado com excitação. O próximo território seria um teste definitivo de suas habilidades recém-evoluídas. O sol mal havia surgido e Kaito já estava no território Glacial Mortis.
O frio cortava sua pele, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Após andar alguns metros, à sua frente dezenas de bruxas geladas avançavam com espadas reluzentes e olhos frios, prontas para esmagar qualquer intruso. Kaito respirou fundo e ergueu os 8 orbes do caos no ar. As esferas douradas começaram a girar sobre sua cabeça, formando um perímetro protetor. Cada orbe estava pronto para disparar relâmpagos automaticamente ao menor sinal de ataque. "Vamos ver se vocês aguentam", murmurou, olhos brilhando de determinação. Assim que a primeira investida começou, centenas de relâmpagos saltaram dos orbes do caos. Cada feixe dourado atingia uma bruxa gelada ou seu ataque, teleportando-as para o vácuo. O vazio, à esquerda, começou a absorver os orbes e os itens que restaram do vácuo. Armaduras, espadas, elmos, colares e anéis reluzentes, pergaminhos e livros de magia. A cada instante, Kaito sentia o poder do vácuo crescendo. As bruxas não recuavam, avançavam em ondas, girando, atacando com espadas, tentando cercá-lo. Cada golpe físico que tentava atravessar o perímetro ativava os orbes. Raios dourados corriam sobre a neve e o gelo, teleportando centenas de inimigos para o vácuo em segundos. O som do metal sendo consumido ecoava, misturado ao estalo elétrico dos relâmpagos. "Incrível, até agora nenhuma ameaça real. Estes orbes são monstruosos", murmurou Kaito. E quanto mais andavam, mais bruxas apareciam, mais fortes e ferozes, agora atacando em 10, 20, 30 de uma só vez. E o vácuo engolia os inimigos como se fossem pó. O vazio se enchia de orbes coloridos, e os itens coletados cintilavam refletindo luz dourada, azul, vermelha e violeta. O grupo esbanjando força, suas habilidades de combate físico impecáveis. Espada negra girava em sua mão, cortando o ar e lançando ondas de ataque que poderiam perfurar gelo e metal. Mas os orbes do caos, em um só relâmpago, consumiu a líder sem dar chance nem sequer de levantar a espada, teleportando-a para o vácuo. Fragmentos de sua espada e partes de sua armadura caíram no vazio, gerando mais orbes de cores variadas. Centenas de bruxas atacavam por todos os lados, tentando alcançar Kaito, mas ele só andava e os orbes faziam todo o trabalho. Cada aproximação era automaticamente mandadas para o vácuo. Raios saltavam, teleportando as atacantes imediatamente. O vazio sempre ganhando mais orbes e itens. Espadas, elmos, colares mágicos, pergaminhos, livros antigos, armaduras. A quantidade de loot era impressionante, e mais bruxas surgiam, mais impotentes com seus ataques. Ele abriu o sistema de informação de crescimento da habilidade 977 bruxas coletadas para o vácuo. 1004. Mais 1000? Murmurou ele, olhos brilhando. Os orbes se multiplicaram, totalizando 16, expandindo ainda mais a área de ataque e o número de relâmpagos disparando duplicou. O território inteiro parecia tremer sob a força da batalha. Relâmpagos dourados cortavam o ar a cada segundo, teleportando inimigos e suas armas para o vácuo. A neve derretia em pontos onde a energia elétrica dos orbes tocava o solo, como se o próprio território reconhecesse seu poder. As bruxas com suas habilidades tentavam todo tipo de ataque, atacando simultaneamente com 50 delas. Mas cada ataque era interceptado. O vácuo engolia, o vazio absorvia. E Kaito avançava pelo território sem perder o controle. Ele sentia satisfação ao vingar os que morreram naquele lugar, o aumento do perímetro e a quantidade de orbes dava garantia de vitória. "Humano desprezível não vai me parar!" ecoou um grito de longe, enquanto dezenas de relâmpagos atingiam seu grupo, teleportando todas para o vácuo. O campo de batalha se transformou em um furacão elétrico. Raios disparando de todas as direções, centenas de inimigos desaparecendo e os orbes do caos se multiplicaram novamente. Agora eram 32 orbes, e a área de alcance se expandiu mais uma vez. O vazio se enchia de orbes e itens raros, armaduras, colares, anéis, espadas e livros de magia, formando um arsenal quase limitado.
Depois de mais meia hora, mais uma multiplicação dos orbes, agora eram 64 e uma área de ação gigantesca. E andando mais para frente, avistou de longe um ser imenso, gigantesco, em sua volta centenas de bruxas. Mas isso não o impediu. Ele apenas estourou um grito. Humano, hoje você será o meu almoço. Kaito nem respondeu, apenas continuou andando. Ela mandou todo o seu exército atacarem, como uma última tentativa desesperada, e viu seu exército ser consumido pelo vácuo. E ao presenciar tal absurdo, gritou, "O que é você?" Mas Kaito, em resposta, só continuou andando. Relâmpagos dourados cortavam o ar, atingindo suas últimas defesas. Ela, vendo isso e transtornada, sem acreditar, tentou escapar, mas já era tarde. Um único raio a atingiu, mandando diretamente para o vácuo. Agora ele tinha 64 orbes acima de sua cabeça. Um último brilho elétrico atravessou o ar e o vazio absorveu sua espada, elmo e colares mágicos, completando a absorção de toda a ameaça. Kaito respirou fundo, observando o território silencioso. Mais de 4.000 bruxas geladas haviam sido consumidas, e o vazio estava transbordando com orbes coloridos e loot valioso. Cada orbe do caos flutuava acima de sua cabeça, girando lentamente, formando um perímetro imenso em sua volta. Ele a havia tornado invencível. Glacial Mortis, conquistado, murmurou ele, sentindo o pulso do poder em suas mãos. O escolhido de Athena domina aqui. A neve caía lentamente, refletindo os tons dourados, azuis e vermelhos dos orbes, iluminando o campo de batalha como um espetáculo de energia e vitória. Kaito sentiu a força do vácuo e do vazio pulsando em sintonia com ele. Hoje ele não apenas sobreviveu, ele provou que podia dominar qualquer território com o seu poder absoluto. O silêncio dominava Glacial Mortis. A ventania cortante havia cessado, e a densa névoa começou a se dissipar lentamente. Kaito permanecia imóvel, observando o horizonte branco, enquanto 64 orbes do caos giravam acima de sua cabeça, irradiando uma luz dourada e serena. De repente, o solo começou a tremer levemente. O gelo sob seus pés rachava, e pequenas fendas se abriram, revelando um brilho verde e quente que emergia do subterrâneo. Aos poucos, o frio glacial deu lugar a um clima ameno. O gelo começou a derreter, transformando-se em riachos cristalinos que corriam entre o terreno. Árvores brotavam do chão, flores desabrochavam sobre a neve derretida, e o ar gelado foi substituído por uma brisa tropical suave. Glacial Mortis estava renascendo, um novo território, purificado pela força do vácuo e do caos. Kaito observava surpreso. O próprio território está se transformando, murmurou vendo pássaros começarem a surgir e a luz do sol atravessar as nuvens. As cores douradas dos orbes refletiam na vegetação nascente, como se a natureza estivesse sendo restaurada pela sua energia. O poder dele não apenas destruía, recriava. Com um leve movimento de mão, Kaito recolheu os orbes para o vácuo. Está feito, disse, virando-se e deixando o agora tropical território para trás. De volta ao seu apartamento, ele tirou o casaco encharcado e se jogou no sofá. O TV-Tube estava explodindo em notificações. Canais de notícias, fóruns e transmissões ao vivo exibiam imagens de Glacial Mortis, agora repleto de vegetação. O público estava em êxtase. Impressionante! As bruxas geladas foram erradicadas completamente. Fontes afirmam que foi uma aliança entre 5 guildas de alto nível. Alguns acreditam que o território foi purificado por um artefato divino perdido. Kaito observava tudo em silêncio, um meio sorriso no rosto. 5 guildas, murmurou ironicamente. Se eles soubessem... Ele abriu o sistema de classe e o painel reluzente exibia uma nova notificação. Os orbes do caos haviam evoluído. 2 novas habilidades haviam surgido. Teleporte pelo vazio. O usuário pode abrir um portal para se locomover. Basta colocar o mapa no vazio e o vazio irá mapear todas as áreas do mapa pelo nome da área. E para ir ao local, deve mentalizar, abrir portal e mentalizar o nome no mapa. Nossa, isso é muito cômodo, poupa tempo e transtorno,
e imediatamente ele mandou o mapa de todos os territórios para o vazio. Absorção de espíritos. Permite capturar espíritos e seres translúcidos e enviar para o vácuo. Escudo celestial. Cria uma barreira invisível que protege o portador e todos dentro do perímetro dos orbes contra ataques mentais, físicos, mágicos e envenenamentos. Enquanto ativo, o escudo reestabelece ferimentos, regenera a energia vital e purifica o corpo e a mente. Kaito arregalou os olhos. Isso é impossível, sussurrou, sentindo o peso do poder que carregava. Ele fechou os punhos, sentindo o fluxo de poder percorrendo suas veias, quente, vivo, absoluto. Mas algo o intrigava. O sistema de classe continuava inalterado. Nenhum nível novo, nenhum título, nenhuma promoção. Nenhum aumento de classe, pensou, e logo em seguida, mas para quê, se o próprio poder do vazio faz todo o trabalho? Ele olhou pela janela. O pôr do sol tingia o céu com tons alaranjados. O mundo lá fora continuava em guerra. Mas ele podia mudar o destino de territórios inteiros. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Hora de lucrar, murmurou, abrindo o sistema de comércio de guildas. A tela holográfica se expandiu diante dele, exibindo fileiras e mais fileiras de itens, armaduras raras, elmos encantados, anéis com runas antigas, espadas de mana e dezenas de pergaminhos místicos. Cada peça cintilava com brilho próprio, marcando o quanto ele havia conquistado em Glacial Mortis. Um a um, ele começou a registrar os itens no site oficial das guildas. O contador de valores subia sem parar. 200 mil, 450 mil, 610 mil, 780 mil. E ainda havia mais. Enquanto listava o último lote, algo chamou sua atenção. Entre os pergaminhos, um chamou a atenção. Uma energia sutil, quase viva. O título brilhava em letras prateadas. Pergaminho de metamorfose. A forma é ilusão. A ilusão é verdade. Kaito arqueou a sobrancelha. Metamorfose? Leu em voz baixa. Habilidade que permite mudar o corpo, sendo indetectável por humanos ou criaturas. Seu coração acelerou. Se isso funcionar, ninguém jamais saberá quem eu sou, nem as guildas, nem o exército, murmurou pensativo. Ele segurou o pergaminho e uma voz suave ecoou em sua mente. Para ativar, mentalize a forma que deseja obter. Todos que o olharem verão exatamente o que você mentalizou: aparência, voz, cheiro e aura. Para desativar, mentalize retornar ao normal. Kaito respirou fundo. Vamos ver se é real mesmo. Fechou os olhos e mentalizou uma aparência completamente diferente. Um homem comum, cabelos escuros, olhos castanhos, expressão neutra, alguém que passaria despercebido em qualquer multidão. O pergaminho brilhou em suas mãos e se dissolveu em partículas douradas. Ele sentiu um leve arrepio, como se uma onda de energia percorresse seu corpo. Abriu os olhos e olhou no espelho. Sua imagem refletida era a mesma, mas algo havia mudado. Murmurou. Nada aconteceu? Então ele percebeu. O reflexo era o mesmo para ele, mas não para os outros. A habilidade não alterava seu corpo, alterava a percepção alheia. Então, todos me verão diferente, mas eu continuarei igual. Isso é perfeito, disse um sorriso discreto se formando. Invisível entre todos, e ninguém jamais saberá o que eu sou. Ele voltou para a tela do sistema e confirmou a venda total dos itens. Os números dançaram no painel holográfico, até pararem em uma cifra impressionante. Créditos recebidos? 820 mil créditos. Com o saldo acumulado das vendas anteriores, o total brilhou no canto da tela. Saldo total, 1.223.000 créditos. Kaito se recostou na cadeira, satisfeito. 1.200.000. E assustou. Há 2 dias ele passava fome e agora tinha uma fortuna. A nova fortuna garantiu uma nova vida, uma casa digna para morar.
E agora ele tinha a habilidade de se camuflar. Anonimato absoluto. Podia andar entre os heróis, os mercadores, até mesmo os líderes das guildas, e ninguém jamais desconfiaria que aquele homem simples era o responsável pela purificação de Glacial Mortis e dos besouros. E o mundo ainda não deve saber quem é ele. Do lado de fora, a cidade vibrava com euforia, as pessoas celebrando a vitória das guildas sobre as bruxas geladas. Mas apenas Kaito sabia a verdade. E enquanto o TV-Tube transmitia imagens do território agora tropical, Kaito planejava seu próximo passo. Havia outros territórios vermelhos, ainda intocados, e em cada um deles ele via uma oportunidade de expansão. O mundo havia visto um milagre, mas o verdadeiro Deus ainda caminhava entre eles. Invisível, inalterável, e agora, milionário. O restaurante estava cheio. O burburinho de vozes se misturava ao som dos talheres e às melodias suaves tocando ao fundo. Kaito, em sua nova aparência comum, o disfarce concedido pela metamorfose, almoçava tranquilamente. Ninguém o reconhecia, e isso o agradava profundamente. Enquanto saboreava o prato, o TV-Tube do restaurante chamou sua atenção. A voz da repórter soava urgente, sobreposta por imagens de fumaça, fogo e destruição. "Estamos ao vivo dos Montes de Dravan", dizia a repórter, sua voz trêmula. "A situação é crítica. As Filhas da Fênix dominam completamente o território. Há dezenas de heróis feridos e outros mortos." As imagens mostravam o caos, o céu avermelhado, montanhas em famas, criaturas de asas flamejantes sobrevoando os penhascos e heróis tentando resistir, usando o que restava de energia. O ar parecia derreter. 3 guildas estão envolvidas na operação: a Guilda da Lança Carmesim, a Guilda do Sol Ardente e a Guilda Afrodite. Kaito, ao ouvir o último nome, travou no meio da refeição. O garfo caiu de sua mão, o som metálico ecoando alto na mesa. "A Guilda Afrodite", murmurou, os olhos arregalados. O TV-Tube cortou para uma transmissão direta de um dos sobreviventes. Um guerreiro coberto de fuligem e sangue, escondido entre rochas fumegantes. "Estamos cercados. As fênix estão atacando de todos os lados. Elas são rápidas, inteligentes. E o calor é insuportável. Precisamos de reforços imediatamente." Atrás dele, podia-se ver chamas se erguerem como ondas, e gritos ecoavam por entre as pedras. O teleporte pelo vazio se abriu em silêncio, sem luz, sem som, apenas um distorcer da realidade. Quando Kaito pisou nos montes de Dravan, o inferno o recebeu. O céu estava vermelho, cortado por projéteis flamejantes. Filhas da Fênix voavam em enxames, incendiando tudo. Heróis protegiam feridos atrás de rochedos, escudos derretendo nas mãos, armaduras fumegando. Gritos ecoavam, explosões tremiam. E então ele apareceu. Um homem comum, aparência banal, mas que caminhava sozinho para o centro da guerra. E com um pensamento, ativou os 64 orbes do caos. Bum! 64 esferas douradas surgiram à sua volta, iluminando as montanhas em um raio de quilômetros. Todos os heróis congelaram. Tara, coberta de fuligem, estancou no meio de um movimento, segurando uma guerreira ferida. O que é isso?" ela sussurrou, sem acreditar nos próprios olhos. Sua amiga Suelen arregalou os olhos. "Ele é um homem? Ele é louco? Um suicida?" Ninguém sabia. Ninguém conseguia explicar. O homem estava parado no centro de uma tempestade de fogo e nada o tocava. O céu se abriu quando as Filhas da Fênix o localizaram. Mais de 300 delas mergulharam ao mesmo tempo, lançando rajadas de chamas brancas, o ataque que nem mesmo 3 guildas inteiras conseguiram suportar. Um guerreiro da Guilda da Lança Carmesim gritou desesperado. "Alguém avise a ele para correr! Isso vai matar, transformar ele em pó!" Mas Kaito não correu. Ele apenas respirou fundo. E os orbes do caos responderam. Vroom!
Uma chuva de raios dourados disparou em todas as direções. Cada raio encontrava uma fênix. Cada fênix desaparecia no ar, teleportada para o vácuo. Uma após outra. Dezenas por segundo, como se tivessem sido apagadas da existência. Os heróis assistiam em silêncio absoluto. Um curandeiro da Guilda Sol Ardente caiu de joelhos. Isso não é magia conhecida. Que poder é esse? Outra fênix mergulhou, maior, mais rápida, chamas vermelhas ao redor do corpo. Antes que pudesse chegar perto, 2 orbes giraram como planetas furiosos e dispararam simultaneamente. Crash! Mais uma criatura sumiu. Tara apertou o braço de Suellen incrédula. Ele não sente medo? Ele nem se move? Nem desvia dos ataques? Que confiança! Uma explosão gigantesca sacudiu as montanhas. A Fênix Alpha tinha surgido. Com quase 20 metros, corpo de lava viva, asas que faziam o ar vibrar. O calor só de sua presença rachava o solo. Uma guerreira da Guilda Afrodite deu um passo para trás apavorada. A Alpha, nós perdemos colegas demais tentando derrubá-la. Nem 10 guildas juntas conseguiria. A Alpha desceu, rugindo como um vulcão vivo. Ela cuspiu uma rajada de fogo solar, tão quente que rochas derreteram instantaneamente. A rajada atingiu Kaito em cheio e se desfez. Sumiu como fumaça batendo em vidro. Tara arregalou os olhos. Isso é impossível. Nem meu escudo carmesim bloquearia isso. A Alpha recuou um passo. Surpresa! Todos os heróis sentiram o mesmo arrepio. Um homem, sozinho, imóvel, no centro do inferno, e nada podia o tocar. A Alfa bateu as asas, liberando dezenas de ondas flamejantes. As filhas da Fênix restantes mergulharam juntas, uma chuva de criaturas em chamas caindo em formação perfeita. Era um ataque final, desesperado, brutal. E foi nesse momento que os heróis viram o impossível. Os 64 orbes do caos se alinharam atrás do homem, formando um arco dourado. A luz ficou tão forte que iluminou toda a área. A energia vibrava no ar como um trovão silencioso. Suellen deu um passo para trás, assustada. O que é ele? Uma guerreira do Sol Ardente murmurou, quase sem voz. Isso não é força. Isso é uma calamidade andando. Tara, com um olhar fixo naquele homem, sentiu algo gelar sua espinha. Ela sentiu seu coração bater mais forte. Importante é que veio nos ajudar. Foi quando o ataque caiu sobre Kaito e toda a montanha explodiu em luz. Raios dourados dispararam para todos os lados. As filhas da Fênix desapareceram aos milhares, como poeira sugada para o nada. A Alfa tentou escapar, mas foi atingida por um único raio que brilhou 10 vezes mais do que os outros. Tara cobriu os olhos. Quando a luz finalmente se dissipou, não havia mais Fênix. Não havia mais fogo. Não havia mais ameaça. Apenas um homem parado no centro de um círculo de cinzas. Os 64 orbes girando lentamente, calmos, como se tivessem acabado de acordar. O mundo estava silencioso. Os heróis tremiam. A voz de Suellen soou fraca. Tara, quem é ele? Tara respondeu. Eu também quero saber. O homem recolheu os orbes, virou-se e desapareceu sem deixar rastro. Deixou para trás apenas heróis perplexos, a Guilda Afrodite tremendo, montanhas purificadas e um mistério que ninguém jamais se esqueceria. Quem era o homem que derrotou sozinho um território que nem 3 guildas juntas conseguiram enfrentar? Ao chegar em casa, Kaito liga a televisão e vê o TV-Tube reagindo ao grande feito, vendo a reação das mídias imediata e avassaladora.
Em questão de minutos, a programação regular foi substituída por transmissões especiais dedicadas exclusivamente aos montes de Dravan. Imagens de drones e satélites mostravam uma região antes dominada por chamas eternas, agora mergulhada em um silêncio absoluto, sem instabilidade mágica ou sinais de atividade hostil. Âncoras falavam com vozes contidas, conscientes de que estavam relatando algo que ultrapassava o conceito de vitória militar, descrevendo o ocorrido como um ponto de ruptura na história das zonas vermelhas. Especialistas em territórios corrompidos passaram a ocupar as telas, revisando arquivos antigos, relatórios esquecidos e tentativas fracassadas de contenção que se estendiam por décadas. Todos concordavam que os montes de Dravan haviam sido oficialmente abandonados após perdas humanas e financeiras insustentáveis. A erradicação completa das Filhas da Fênix, sem registros de evacuação em massa ou uso de artefatos proibidos, desmontava teorias consolidadas e colocava em xeque os próprios critérios usados para classificar o nível de ameaça das áreas vermelhas. A audiência crescia de forma exponencial conforme novas análises eram divulgadas. Mapas comparativos exibiam o antes e o depois, com uma clareza perturbadora, e comentaristas destacavam a ausência de qualquer resíduo típico de bacalhas prolongadas. Não havia crateras irregulares, nem colapsos de mana, apenas um território limpo, estável e passível de ocupação. O responsável pelo feito continuava sem rosto ou nome, mas sua intervenção já era descrita como algo além de uma simples operação de combate. Nos bastidores das redações, termos como anomalia estratégica e entidade de impacto global começaram a substituir a palavra herói. Jornalistas mais experientes evitavam especulações emocionais, preferindo destacar as consequências práticas do acontecimento. Protocolos de segurança estavam sendo revisados, zonas vermelhas próximas a centros urbanos passavam por reavaliação imediata, e autoridades eram pressionadas a explicar como algo considerado impossível havia sido superado de forma tão decisiva. A ausência de informações concretas apenas alimentava o imaginário coletivo. Redes sociais fervilhavam com teorias, desde o surgimento de uma nova classe de despertado até a intervenção direta de forças antigas que o mundo acreditava extintas. Cada novo trecho de vídeo era analisado quadro a quadro, buscando qualquer detalhe que revelasse método, tecnologia ou padrão. Nada surgia além da confirmação de que alguém havia caminhado sozinho por um território que nenhuma guilda ousava enfrentar. Economistas e analistas políticos também passaram a tratar do assunto, apontando que a purificação dos montes de Dravan não era apenas um feito militar, mas um evento com impacto estrutural. Terras antes perdidas retornavam ao mapa estratégico do país, recursos antes inacessíveis tornavam-se possíveis e rotas comerciais poderiam ser redesenhadas. O feito anônimo começava a influenciar decisões governamentais antes mesmo de ser compreendido. Ao final do dia, a narrativa predominante nos telejornais já não era apenas de admiração, mas de reverência cautelosa. O mundo despertado percebia que seus limites haviam sido ultrapassados por algo que não se encaixava em rankings, patentes ou títulos. Enquanto os apresentadores encerravam as transmissões especiais, uma certeza silenciosa se espalhava. O responsável pelos montes de Dravan havia alterado o curso dos acontecimentos, mesmo sem jamais aparecer diante das câmeras. Uma pausa para informar você sobre a Lei 14.300, onde você adquire desconto na sua conta de energia. Calma, isso não é propaganda enganosa ou algo do tipo. É real e está acontecendo em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo a Alexandria. Você fez uma escolha inteligente, economizar na conta de luz de forma simples, segura e moderna. E agora que a sua adesão foi concluída, a Alexandria cuida de tudo, para que você comece a aproveitar os benefícios o quanto antes. E funciona assim. A Alexandria gera energia limpa em nossas usinas solares. Essa energia é injetada na rede elétrica e chega até a sua unidade consumidora.
Isso garante o desconto acordado sem precisar instalar nada na sua casa ou comércio. Quando a sua energia começar a ser compensada, você receberá apenas um boleto da Alexandria, que já inclui o repasse automático para a concessionária. Ou seja, nada de pagar duas contas. Esse processo leva em média 90 dias. E assim que tudo estiver funcionando, avisaremos você e a economia começa. Importante, se faltar energia ou houver problemas na rede elétrica, o atendimento continua sendo feito pela concessionária da sua região. A Alexandria fornece os créditos de energia, mas quem distribui e faz manutenção ainda é a concessionária. Se surgir qualquer dúvida, o nosso time está sempre à disposição. Milhares de clientes já economizam com a Alexandria. E agora você também pode fazer parte dessa forma de consumir energia. Obrigada por confiar na gente. Com a Alexandria, sua conta de luz vira economia real, todos os meses. A Alexandria, energia simples para você, inteligente para o seu bolso. Você terá um desconto de até 20% na sua conta de energia todo mês. Não irão pagar nada para baixar o aplicativo e nem irá pagar depois. Será somente lucro. Ao fazer a migração para a energia solar por meio do app, você automaticamente ganha 40% da sua conta de energia. Se ela for de R$ 300, você ganha 80. A R$ 100, pois é somente sobre o consumo de energia. Irá receber com 45 dias e terá desconto na sua conta de energia em até 20% todo mês. Vai depender da região. Se você não tem conta em seu nome e quer cadastrar pessoas, é só baixar o app e cadastrar contas. Você ganha 5% na recorrência, ou seja, todo mês a pessoa tem que pagar a conta e todo mês você ganha. Isso é lei, pessoal. Vou deixar o meu link para você começar a lucrar comigo. Chega de ficar olhando isso, Cad suspirou. Melhor vender todo o loot do Dravan. Ele olhou o sistema do vazio e estava cheio de itens, mantos encantados, escudos rachados, espadas ainda vibrando mana, lanças, elmos deformados pela batalha e dezenas de orbes mágicos. Foi então que 4 orbes chamaram sua atenção. Eles não brilhavam como os outros. Tinham uma cor terrosa, amarronzada, opaca, quase antiga demais para existir. Assim que pegou um deles, o sistema se ativou. Orbe de evocação. Ao evocar o ser, o orbe será consumido. A entidade pode permanecer no vazio até nova convocação. Classe da entidade: divina. Hã? Kaito piscou. Isso é sério? Um sorriso lentamente se formou. Eu já sou absurdamente poderoso, e agora isso? Ele riu. Está começando a me deixar meio insano. Curioso, abriu o painel de progressão. Classe adquirida, evocador, nível 1. Classe oculta, observação, impossível de ser rastreada ou visualizada por terceiros. Título, semideus, nível 3. Agora sim, Kaito fechou o punho. Com uma classe oficial, posso me registrar em qualquer guilda sem levantar suspeitas. Ele respirou fundo. Vamos ver como isso funciona. Primeira evocação. Segurando o orbe terroso, mentalizou o comando. Evocar. Um círculo mágico se abriu no chão, runas antigas girando lentamente. A mana ao redor se comprimiu, e então, do centro do círculo, uma mulher surgiu. Ela era exuberante, cabelos lilazes com mechas negras, olhar penetrante, presença esmagadora. Vestia uma roupa de maga ajustada ao corpo, e formas de eletricidade negra dançavam em torno de suas mãos. Oi, Kaito disse, sem pensar, claramente impressionado. A mulher arregalou levemente os olhos, então abaixou a cabeça imediatamente. Perdoe-me, meu mestre, não tive a intenção de olhar diretamente para o senhor. Estou aqui para servi-lo com minha vida. Kaito levantou as 2 mãos, alarmado. Ei, calma, nada disso. Primeiro, abaixa essa cabeça não. Segundo, vamos nos apresentar direito. Eu sou Kaito, seu evocador. E você é... Ela hesitou um segundo, confusa com o tom casual. Eu sou Lisandra. Classe, dançarina do caos. Habilidade, eletricidade negra, nível 1. Dançarina do caos? Kaito arqueou a sobrancelha. Nome estiloso. Lisandra piscou.
Obrigada, eu acho. E o que essa habilidade faz? Minha eletricidade negra atua como um domínio em área, explicou. Ao tocar um inimigo, ele é pulverizado, restando apenas roupas e itens. Porém, só funciona totalmente contra inimigos até 5 níveis acima da minha habilidade atual. Entendi. Bem direto. Gostei. Lisandra o encarou, visivelmente confusa. Mestre, ainda faltam minhas outras 3 amigas. Amigas? Kaito sorriu. E, espera, nada de mestre. Me chama só de Kaito. Ela travou um instante. Só... Kaito? Isso. E você disse amigas. São da mesma dimensão que você? Sim, todas temos a mesma origem e a mesma habilidade, nível 1. Então manda ver, vamos invocar geral. Quando os outros 3 orbes foram ativados, 3 círculos mágicos se abriram e mais 3 mulheres surgiram, semelhantes em aura, mas distintas em aparência. Todas baixaram a cabeça automaticamente. Ei, calma aí, Kaito interrompeu. Uma de cada vez e sem essa reverência toda. Elas se olharam, claramente desconcertadas. Eu sou Kayla. Classe, dançarina do caos. Habilidade, eletricidade negra. Nível 1. Moren, disse a segunda, mais séria. Mesma classe e habilidade. Nixara, falou a terceira, com um leve sorriso curioso. Nível 1 também. Todas falaram juntas. Nossa vida pertence a você, mestre. Kaito suspirou fundo. Certo. Regra número 1. Nada de mestre. É Kaito. Regra número 2. Nada de formalidade. Sejam normais. Regra número 3. Me considerem um aliado, não um dono. As 4 ficaram em silêncio. Você está nos tratando como iguais? Lisandra perguntou, incrédula. Ué, não é o normal? As 4 se olharam novamente. Moren foi a primeira a falar. Monarcas normalmente exigem obediência absoluta. Chato, Kaito respondeu na hora. Nixara riu baixinho. Você é estranho, Kaito. Já ouvi isso antes. Ele olhou para o grupo. A propósito, vocês estão com fome? Sim, Lisandra respondeu. A travessia pelo portal consome muita energia. Estamos famintas. Beleza, então. Me dá uns minutos para tomar um banho e depois a gente sai para comer. Comer juntos? Kayla perguntou. Claro, vocês não acham que vou deixar 4 divindades famintas por aí, né? Mais uma troca de olhares confusos e, dessa vez, sorrisos discretos. Mais tarde, restaurante. Sentados à mesa, conversando e rindo, Kaito observava as 4. E nenhuma delas se sentia apenas uma arma. E isso as deixava genuinamente impressionadas. Depois, no jantar, noite já havia caído quando o grupo saiu do restaurante. As luzes da rua refletiam nos olhos das 4, que estavam felizes por apenas jantarem ao lado do Kaito e pela experiência simples de rir, conversar sem serem repreendidas, comer e conversar sem serem chamadas a atenção pelo seu mestre. Kaito, Kayla falou andando ao lado dele, esse foi o melhor jantar de toda a minha vida. Vai haver muitos mais, Kayla, respondeu Kaito. Nixara caminhava alguns passos à frente, girando levemente sobre os próprios pés. Admito, disse ela, se alguém tivesse me contado que eu ficaria feliz andando por uma rua comum, eu não acreditaria. Moren, sempre mais contida, observava o grupo em silêncio. Depois de alguns segundos, falou. Kaito, você existe mesmo? Lisandra parou por um instante. Eu sinto um grande orgulho em ser sua aliada, com a voz mais baixa. Estou muito feliz. Kaito diminuiu o passo. Fico feliz por ouvir isso, e quero deixar algo claro antes que a noite termine. As 4 olharam para ele, atentas. Eu não vou deixar vocês no vazio quando não estiverem invocadas. Os olhos de Lisandra se arregalaram. Não? Não. Vocês vão ficar comigo, pelo menos até eu resolver algo melhor. Onde ficaremos? Kayla perguntou. Em um hotel, por enquanto. O silêncio foi imediato. Nixara travou no meio do passo. Hotel? Moren estreitou os olhos. Esse é o local onde vão para relações íntimas, correto? Lisandra respirou fundo, dando um passo à frente e abaixando levemente a cabeça, tensa, mas determinada. Se não for incômodo, Kaito, ela disse com cuidado, gostaríamos que fosse com calma. Será a nossa primeira vez.
As outras 3 ficaram imediatamente em posição defensiva, eletricidade negra surgindo instintivamente, não agressiva, mas nervosa. Ainda assim, nenhuma recuou. Kaito arregalou os olhos. O quê? Não. Ele balançou as mãos no ar. Vocês entenderam tudo errado. As 4 congelaram. Hotel é só um lugar para dormir com conforto, ele explicou rapidamente. Camas boas, banho quente, segurança, só isso. Ah, Nishara piscou. Só isso? Só isso, exclamou Kayla e corou de leve. Nossa, eu passei vergonha. Moraine desviou o olhar, visivelmente constrangida. Lisandra ficou em silêncio por alguns segundos, então riu. Um riso leve, genuíno. Mesmo assim, ela disse, você foi respeitoso até quando entendemos errado. Pareceu até que estávamos nos oferecendo. Kaito suspirou. Vocês são minhas aliadas, minhas amigas. Nada acontece sem conversa, sem vontade mútua, sem tempo. Nishara sorriu, inclinando a cabeça. Mas você é interessante, Kaito. Valoriza seus amigos. Isso é raro. Obrigado, eu acho. Apesar de eu já ter dinheiro suficiente, ainda não tive tempo de comprar uma casa maior. Quando fizer isso, quero que todas tenham espaço de verdade. As 4 se entreolharam. Um lar, Moré murmurou. Um lugar onde não precisamos ficar no vazio, completou Lisandra. Ela se aproximou de Kaito e falou com sinceridade. Isso é real? Nós vamos ter um local de dormir? Uma casa? Ah, eu tô sonhando. Kaito sorriu. Então vamos. Amanhã é outro dia. E provavelmente vai ser dia bem corrido. O apartamento estava silencioso quando Kaito e suas evocações chegaram após uma noite de sono. As 4 observavam tudo com curiosidade, pois no dia anterior foi muito intenso e não assimilaram o ambiente. O sofá, a televisão, as janelas altas, os detalhes simples daquele espaço que agora, de alguma forma, também era delas. Certo. Fiquem à vontade, disse ele, largando as chaves. Vou resolver umas coisas rápidas. Kaito caminhou até a mesa e abriu o sistema do vazio. O inventário de Dravan se expandiu diante dele como um oceano de itens. Armas marcadas pelo fogo, fragmentos cristalizados de mana ígnea, penas incandescentes solidificadas, núcleos mágicos e dezenas de equipamentos raros. Ele respirou fundo. Vamos lá. Um a um, começou a registrar tudo no site oficial das guildas. O sistema calculava automaticamente o valor com base em raridade, integridade e demanda. O número subiu rápido. 5 milhões, 9 milhões e 800 mil, 14 milhões e 300 mil, 18 milhões e 600 mil. Quando o último item foi listado, o valor final brilhou em dourado no painel. Valor total estimado da venda. 22.253.156 reais. Kaito ficou imóvel por alguns segundos. Tá. Ele passou a mão pelo rosto e riu baixo. Agora sim eu posso me chamar de milionário sem exagerar. O sistema atualizou o saldo geral. Saldo total disponível. 23.476.312 reais. Ele se recostou na cadeira. Definitivamente preciso de uma casa maior. Do outro lado da sala, Kayla arregalava os olhos. Isso tudo é dinheiro? É, respondeu Kaito. E boa parte vai virar um lar de verdade pra gente. Lisandra colocou a mão no peito, visivelmente emocionada, mas se conteve. Moraine apenas assentiu, absorvendo o significado daquilo. Nishara sorriu, satisfeita. Kaito riu. Verdade, mas antes da casa tem outra coisa. Ele abriu o mapa mundial. A projeção holográfica se expandiu no ar, exibindo territórios verdes, amarelos e vários pontos vermelhos pulsantes. Quero que vocês ganhem nível. Todas estão no nível 1, e isso não vai durar. Os olhos das 4 se voltaram para o mapa. Esse aqui, Kaito apontou. Ao sul da cidade, um território vermelho se destacava. Território Presas do Alba Invernal. Ameaça dominante, lobos brancos. Estimativa populacional, centenas. Status, não explorado oficialmente. Lobos? Nishara inclinou a cabeça. Feras? Muitas. Muito loot também. Kaito explicou. Nenhuma guilda se interessa porque o risco é alto demais para retorno incerto. Moraine cruzou os braços. Para nós é um ambiente favorável. Movimento previsível, combate direto.
Lisandra sentiu a eletricidade negra pulsar em seus dedos. Área aberta, perfeita para domínio. Kaito assentiu. Exato. Mas antes disso, ele se virou para elas e retirou o cartão de crédito do bolso. Um cartão preto com detalhes prateados. Cartão de crédito, disse, estendendo a mão. Usem como quiserem. Roupas, coisas pessoais, o que acharem necessário. As 4 ficaram imóveis. Você confia assim? Perguntou Kayla, surpresa. Confio, respondeu Kaito, simples. Vocês não são prisioneiras, são minhas companheiras. Nishara pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo extremamente frágil. Kaito, você é realmente estranho. Eu sei, Kaito sorriu. Ele pegou o casaco. Vou até a guilda fazer meu cadastro físico como despertado. Com uma classe oficial, posso vender e comprar sem que fique preocupado por venda de itens duvidosos. E nós? Lisandra perguntou. Aproveitem, conheçam a cidade, comprem o que quiserem, roupas principalmente, pois vão precisar, e comprem celular para vocês, eles serão úteis. Quando eu voltar, a gente sai para caçar lobos. Um brilho animado percorreu o grupo. Vamos voltar mais felizes do que já somos, disse Moren. E com roupas novas, completou Kayla, sorrindo. Kaito abriu a porta. Não façam nada que chame muita atenção. Nishara deu um meio sorriso. Promessas não são nosso forte. Ele riu, balançando a cabeça. Já imaginava. A porta se fechou atrás dele. Do lado de fora, Kaito respirou fundo. O mundo continuava ignorante. As guildas comemoravam vitórias falsas e Territórios Vermelhos, minutos depois, chegou a guilda para realizar seu cadastro físico. E do outro lado da cidade, 4 mulheres conheciam o shopping. O shopping estava iluminado como um pequeno mundo próprio. Telas hidrantes, vitrines coloridas, pessoas andando apressadas com sacolas nas mãos. Para as 4 dançarinas do caos, aquilo era surreal. Isso tudo é um único lugar? Perguntou Kayla, girando lentamente, os olhos brilhando. Impressionante. Nishara caminhava alguns passos à frente, tocando discretamente em tecidos expostos na vitrine. Tão macios! O povo desta dimensão criam coisas curiosas quando não estão tentando matar em territórios hostis. Lisandra caminhava mais devagar, absorvendo tudo em silêncio. Elas entraram na primeira loja de roupas femininas. A atendente sorriu automaticamente. Boa tarde, fiquem à vontade. Elas travaram por meio segundo. Ela falou conosco normalmente? Cochichou Kayla. Como se já nos conhecesse, completou Moren. Nishara abriu um sorriso travesso. Gostei daqui. Minutos depois, as 4 estavam cercadas de cabides, provadores e espelhos. Vestidos, jaquetas, roupas casuais, botas, tênis. Isso é para lutar? Perguntou Kayla, segurando um vestido simples. Não, acho que é só para já nos deixar mais bonitas. Kayla ficou pensativa. Esta dimensão se vestem para existir? Moren, observando o próprio reflexo no espelho, respondeu. Talvez seja por isso que eles valorizam tanto a individualidade. Neste ponto estão muito atrasados emocionalmente. Nishara saiu do provador primeiro, usando uma roupa urbana. Calça jeans amarela justa, jaqueta leve, camiseta preta decotada e botas pretas. E então? Ela perguntou, girando levemente. Kayla arregalou os olhos. Você parece diferente. Livre, corrigiu Nishara. Uma a uma foram saindo dos provadores. Roupas simples, elegantes, confortáveis, nada de trajes de combate, nada de símbolos divinos, apenas elas, mesmas. Lisandra saiu por último. Ela usava um vestido discreto, escuro, com detalhes sutis. O tecido caía perfeitamente, e por um instante ela ficou parada, olhando para o espelho. Estranho. O quê? Perguntou Moren. Eu não me sinto como se estivesse nua. A roupa é tão leve. Nishara cruzou os braços, sorrindo de canto. Isso é culpa do Kaito. O nome fez algo apertar no peito de Lisandra. Elas pagaram, usando o cartão que Kaito havia entregue, e saíram da loja carregando sacolas. Ele não colocou limite, comentou Kayla, andando ao lado das outras. Nem perguntou o que iríamos comprar, nem exigiu relatório, nem controle, disse Nishara. Só confiou. Lisandra parou de andar. As outras 3 deram alguns passos antes de perceber e voltar o olhar para ela. Liz, caminhou Kayla. Ela levou a mão ao peito. Tem algo errado comigo.
Errado como? Perguntou Moren, séria. Lisandra respirou fundo. Toda vez que Kaito se aproxima, meu coração acelera. Quando ele fala conosco daquele jeito, quando se preocupa, quando nos trata como iguais, ela fechou os olhos por um instante. Eu sinto algo estranho, forte, quente. O silêncio se espalhou. Nishara piscou. Você também? Kayla arregalou os olhos. Espera, também? Moren desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Eu pensei que fosse falha de adaptação nesta dimensão. Nishara soltou uma risada curta. Então não sou só eu. Lisandra olhou para elas surpresa. Vocês também? Kayla assentiu rapidamente. Quando ele sorri pra gente, quando fala que vamos ter um lar, eu fico feliz demais. Dá até medo até. Moren falou baixo. Ele nos vê. Isso que está estranho. Outros a esta hora já estaríamos em batalha e, em vez disso, estamos gastando o dinheiro dele? Nishara colocou as mãos nos bolsos. Isso mexe com qualquer coração, mesmo com o meu. Lisandra falou. Isso é amor? As 4 ficaram em silêncio. Nenhuma respondeu de imediato. Então Kayla falou hesitante. Se for, não parece errado. Moren assentiu lentamente. É escolha. Nós estamos amando em apenas um dia de convivência com ele? Completou Nishara. Lisandra soltou um sorriso suave, quase tímido. Então, talvez seja isso. Imagina conviver com ele todo dia sem deixar ele perceber. Elas voltaram a andar lado a lado, sacolas balançando suavemente. Kaito é mesmo perigoso, conquistador de corações sem perceber. Kayla riu. Ele não faz ideia. Moren concluiu. E talvez ainda não precise saber. Lisandra olhou para o céu visível através do teto de vidro do shopping. Mas um dia, quero me entregar para ele por amor, não porque sou obrigada a servir. As 4 chegaram ao apartamento cheias de energia. As sacolas foram largadas no sofá, na mesa, até no chão, enquanto elas circulavam pelo espaço comentando tudo ao mesmo tempo. O lugar já não parecia apenas um ponto de passagem. Havia risos, movimento, vida. Meia hora depois, a porta se abriu. Voltei, anunciou Kaito, tirando o casaco. Ele mal teve tempo de fechar a porta. Kaito! Kayla foi a primeira a se aproximar, puxando-o pela mão. Olha isso! Ela girou diante dele com um conjunto leve, confortável, que combinava perfeitamente com sua expressão alegre. Nishara surgiu logo atrás, mostrando a jaqueta nova, passando o dedo pelo tecido como se ainda estivesse se acostumando à sensação. Moren manteve certa compostura, mas apontou discretamente para os detalhes da roupa que escolhera, claramente orgulhosa. Lisandra veio por último, segurando um pequeno frasco. Perfume, disse ela. Escolhi pensando em nós. Kaito sorriu, observando cada uma com atenção e afeto. Ficou ótimo em você, Kayla. Essa jaqueta combina demais com você, Nishara. Moren, isso ficou elegante, muito você. Lisandra, esse perfume é suave, gostei. As 4 travaram quase ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi carregado de calor. Bochechas coraram, olhares desviaram. Kayla levou as mãos atrás do corpo. Nishara mordeu o lábio. Moren pigarreou, desconfortável. Lisandra sentiu o peito apertar. Kaito percebeu. Ei, não fiquem envergonhadas, disse com a voz tranquila. Vocês não precisam se sentir assim comigo. Ele apoiou as costas na mesa, cruzando os braços de forma relaxada. Eu vejo vocês como família. As palavras ecoaram de um jeito estranho, profundo, para que não tenha esperança, e cada palavra queimava por dentro de cada uma. Kayla sentiu os olhos marejarem antes mesmo de perceber. Moren fechou os punhos, respirando fundo para manter o controle. Nishara virou o rosto, mas uma lágrima escorreu sem pedir permissão. Lisandra não tentou conter, apenas deixou cair, em silêncio. Família. Nenhuma delas havia imaginado uma existência assim, sem ordens, sem submissão, sem expectativa de sacrifício, apenas pertencimento. Kaito notou as lágrimas e se aproximou, meio sem jeito. Ei, eu falei algo errado? Lisandra balançou a cabeça rapidamente. Não, é só que... Respirou fundo. Você não tem ideia do que isso significa para nós. Ele sorriu de leve. Então é isso. Significa que estou no caminho certo.
Pouco tempo depois, já preparados, o grupo deixou o apartamento. O mapa holográfico guiava o trajeto até o sul da cidade, onde o território vermelho pulsava com energia fria, presas do alba invernal. O ar mudou conforme atravessaram o limite. O vento era cortante, carregado de partículas de mana gélida. Pegadas profundas marcavam a neve endurecida. Uivos ecoavam à distância. "Estão prontas?" perguntou Kaito. A eletricidade negra respondeu antes das palavras. "Sempre", disse Moren. Os primeiros lobos brancos surgiram entre as árvores, olhos brilhando com hostilidade calculada. Não atacaram de imediato. Cercaram. "Formação aberta", ordenou Kaito calmamente. "Lisandra, domine parcial. As outras acompanham o ritmo." A eletricidade negra se espalhou pelo chão como veias vivas. Quando o primeiro lobo avançou, foi reduzido a roupas rasgadas e fragmentos de mana congelada. Outro tentou flanquear e encontrou Kayla, que girou o corpo em um movimento fluido, deixando apenas o impacto do vazio onde o inimigo esteve. Nishara avançava com leveza, quase dançando entre os ataques, enquanto Moren mantinha o controle do campo, eliminando ameaças antes que se aproximassem demais. Os níveis começaram a subir. A mana respondia melhor, os corpos se ajustavam, a confiança crescia. Kaito observava tudo sem interferir além do necessário, não como um comandante distante, mas como alguém que confiava plenamente. Entre uivos, neve rasgada e eletricidade negra, algo se consolidava. Elas não lutavam apenas para evoluir, lutavam para proteger aquele vínculo recém-descoberto que queimava como fogo nos seus corações. Os uivos ecoaram como um sinal de guerra. Dezenas de lobos brancos surgiram entre as árvores cobertas de neve, corpos grandes, musculosos, olhos azul gelo brilhando com inteligência predatória. Eram peritos em caçar suas presas. "Eles estão chamando mais", Nishara disse, sentindo o chão tremer. Kaito permaneceu calmo. "Ótimo! Menos tempo andando, mais experiência." Lisandra abriu os braços. A eletricidade negra cortava o ar em sua volta, algo assustador que nenhum ser poderia chegar perto, e rastejando pelo chão congelado, subindo pelos troncos das árvores, formando um círculo de morte silenciosa para o inimigo que fosse atingido. Os primeiros lobos avançaram. No instante em que tocou a energia, foi pulverizado. Apenas um estalo seco, e o corpo virou cinzas no ar. Armaduras naturais, presas, núcleos de mana e fragmentos congelados caíram no chão. Antes que tocassem a neve, absorver, o vazio respondeu automaticamente. O lute desapareciam em fluxo contínuo. "Isso é viciante", falou Kayla, girando o corpo em um movimento leve. Ela avançou. 3 lobos atacaram juntos. Kayla rodopiou, a eletricidade negra seguindo seus movimentos como fitas vivas. 3 pulverizações seguidas. Cinzas, lute, vazio absorvendo. XP mais 120, XP mais 120, XP mais 120. O sistema brilhou. Lisandra nível 2, Kayla nível 2, Moren nível 2, Nishara nível 2. Os olhos dela se arregalaram. "Eu senti algo", Kayla disse rindo, com a eletricidade vibrando mais forte em suas mãos. "Meu controle ficou melhor", Moren analisou, sentindo o domínio se expandir por mais metros. Nishara sorriu, girando o corpo. "Meu corpo está mais leve." Lisandra fechou os punhos. "Minha habilidade ficou mais rápida." Mais lobos surgiram. Dezenas, depois centenas. Eles cercaram completamente a clareira. "Meninas, fiquem juntas, formem um círculo e assim estarão protegendo uma a outra." O campo virou um massacre unilateral. A eletricidade negra dançava no ar. Os lobos não conseguiam nem chegar perto. Cada contato era aniquilação instantânea. Cinzas subiam como fumaça escura. Itens caíam como chuva. O vazio absorvia tudo em sequência infinita. XP mais 150. XP mais 150. XP mais 150. Lisandra nível 3. Kayla nível 3. Moren nível 3. Nishara nível 3. Subi de novo. Kayla riu alto. Habilidade, eletricidade negra. Evolução detectada. Alcance aumentado. Densidade de mana aprimorada.
Consumo reduzido. Lisandra abriu os olhos, surpresa. Estamos ficando poderosas. A eletricidade agora atingia lobos com maior distância. Moren respirou fundo. Isso é crescimento. A nossa mana não está caindo. Nishara inclinou a cabeça, sentindo o fluxo. Estamos ficando perigosas. Kaito observava tudo. O sistema piscou para ele também. Evocador, XP adquirida. Nível atual, 2. Progresso de evocações aumentado. Vínculo com evocações fortalecido. Continuem, disse ele. Vocês estão indo muito bem. Um uivo diferente ecoou, mais profundo, mais pesado. Das árvores emergiu um lobo alfa, 3 vezes maior que os outros, corpo coberto por placas de gelo natural, mana transbordando. Ele avançou. Lisandra sorriu. Nosso teste. Ela estendeu a mão. As 4 sincronizaram. A eletricidade negra se condensou em um único ponto. Quando o alfa tocou o domínio, desintegração total. Não sobrou nem cinzas. Apenas um núcleo enorme caiu no chão. Lute raro, comentou Kaito. O vazio absorveu. XP massiva. Adquirida. Lisandra nível 4. Kayla nível 4. Moren nível 4. Nishara nível 4. As 4 pararam por um instante. Respiraram. Riram. Isso é incrível, Kayla disse, olhando as mãos. Eu nunca imaginei que seria tão bom evoluir, admitiu Moren. Nishara ria, sentindo a sua habilidade crescer. Lisandra olhou para Kaito. Obrigada.